Então, bora lá. Hoje, nessa nossa live, a gente vai falar um pouco sobre recusa na introdução alimentar, né? Porque é muito clássico acontecer aí algum momento de recusa aí entre 0, 6 meses e 24 meses, né? Muito comum acontecer. E essa recusa, ela entra aí dentro do processo de introdução alimentar. E a introdução alimentar, como a gente sabe, né, ela vai até os 2 anos, e muita gente acha que a introdução alimentar é só o comecinho ali, é só o primeiro mês, digamos assim, os primeiros momentos, né? E na verdade não, ela é um processo que vai até os 2 anos. Então, dentro desse período aí, a gente pode considerar assim que é introdução alimentar, ou seja, a pessoa está começando, o bebê está começando a conhecer esses alimentos, está começando a aprender, né, sobre eles, como comer e, enfim, para depois levar isso para o resto da vida, porque comer é uma coisa que a gente vai fazer para o resto da vida e a gente precisa aprender a fazer isso, tá? E esse momento é a introdução alimentar, é onde a gente aprende a comer, tá bom? Não que depois dos 2 anos a gente não possa mais aprender nada, tá, gente? A gente continua aprendendo eternamente. Mas esse período é crucial, é muito importante que a criança tenha acesso a uma grande variedade de alimentos, que ela tenha acesso, enfim, a estímulos, né? Que ela seja estimulada a de fato comer e pegar nos alimentos e conhecer, para ela conseguir levar isso para frente, tá bom? Então vamos lá, gente. Também estou no YouTube, tá? Se vocês quiserem ir para lá para ver a tela, o link tá na. Aliás, o link não tá na bio, mas sigam lá no meu canal, Juliana Furtado, lá no YouTube, tá? Eu vou até colocar quando eu terminar aqui a live. Mas podem ficar aí também, sem problemas. Então, bora lá. Então, gente, a introdução alimentar como eu falei, é aquela fase que vai dos 0 aos 2 anos, tá? Então, não é porque a criança começou ali a comer, tá tudo bem, ali por volta de 1 ano, que depois disso não é mais introdução, tá? Ainda vai ser, sim, até os 2 anos de idade, tá? Então, é um momento de aprendizado muito grande para essa criança, tá bom? Então, considerem isso. E assim, além de ela começar. O celular tá só caindo. Além dela começar a aprender muitas coisas nessa fase, não só com relação à alimentação, né? Quem tem um bebê em casa, aí nessa idade sabe que eles aprendem tudo, né? Nessa idade eles já vão desenvolvendo aí alguns comportamentos aprendidos, né? E eles vão descobrindo muitas coisas. Então, com a alimentação, gente, é a mesma coisa, tá? A criança vai descobrindo o que que é aquilo ali. Ela nunca comeu na vida dela, ela não sabe que aquilo ali, por exemplo, aquilo que é o alimento, serve para alimentar ela, serve para passar a fome dela, ela não sabe disso, então ela está aprendendo isso também. Por isso é muito comum, ainda nessa etapa, nessa fase aí inicial, as crianças preferirem mamar, as crianças preferirem mamadeira, né? Se for o caso, se a criança estiver aí fazendo uso de mamadeira. Por quê? Porque ela sabe que a mamadeira é o que mata a fome dela, não é a comida que vai matar a fome dela. Então ela ainda precisa descobrir isso, tá? E isso é um processo, que não é você falando que ela vai descobrir, não, ela vai descobrir sozinha, tá? Então ela precisa desses estímulos, ela precisa vivenciar isso para ela ir descobrindo isso, tá? E a gente precisa deixar ela descobrir, porque muitas vezes o que acontece? A gente vê uma confusão aí, né, na introdução alimentar. As mães começam a oferecer os alimentos, existe muita ansiedade, existe uma certa expectativa, uma certa pressão para a criança comer. Acaba que isso influencia ali na aceitação dela nos momentos da refeição, e a criança simplesmente não quer fazer aquilo e acaba escolhendo aí o peito ou a mamadeira. E aí a mãe acaba associando, né? Meu filho não quer comer, ele só quer o peito, ele só quer a mamadeira. E muitas vezes é por conta dessa ansiedade, dessa expectativa. Então, a mãe meio que está dizendo para a criança, ó, tu tem que fazer isso, e a criança se estressa, e ela, não quero isso, eu quero o meu peito, o meu colinho quentinho, né? Então, isso
muitas vezes gera uma certa confusão aí na hora na introdução alimentar. Por isso que eu trouxe aqui, é que a gente precisa também ter menos expectativas e mais paciência nesse momento, tá? Entender que é tudo novo para aquela criança. Então, não dá para a gente já querer exigir muita coisa dela, tá bom? E também, né, até falei um pouco aí da questão de não confundir esse período com desmame, muito comum também, a gente vê criança que está começando a recusar a comida, né, nessa fase inicial, que é até aceitável, que é esperado, a mãe querer desmamar, né, então, ah, não, ela só quer o peito, então eu vou tirar o peito que é para ver se come. E acaba acontecendo isso, e isso, gente, não é solução. Nunca foi e nunca será a solução para acabar com o recuso alimentar, se a criança está mamando, né? Tirar o peito. Pelo contrário, pode ser que piore, tá bom? Então, não tomem isso como verdade de tirar o peito, fazer um desmame para ver se a criança come, né? O que a gente precisa ir fazendo aos poucos, que é natural isso, é um ajuste, né? Então, às vezes, aquela criança que toma muitas mamadeiras ao longo do dia, já não vai dar certo, porque ela vai começar a comer, e aí essa mamadeira vai tirar a fome da criança, né? E fome é uma das premissas básicas para comer, tá? Então, quem é que vai comer sem fome? Criança não vai comer sem fome, tá bom? A gente ainda come, né, adulto, mas criança não come sem fome, não, nem de longe, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E acredito que muita gente peca muito nisso, né? Eu vejo muitas mães comentando, às vezes no consultório acontece isso, e isso é muitas vezes a causa dessa recusa aí, tá bom? Então, eu quis trazer aqui, na verdade, eu trouxe para vocês os 10 passos da alimentação saudável lá do Ministério da Saúde. Tá? Por que eu trouxe esses 10 passos? Porque muitas vezes essa recusa alimentar está acontecendo com as crianças porque a gente não está seguindo esses passos. Tá? Então, não seguir esses passos pode sim fazer com que a criança apresente uma recusa, tá bom? É lógico que podem ser outras questões também, mas até os 2 anos é muito comum que seja isso, tá bom? Em alguns casos específicos, não é. Mas é muito comum, na grande maioria das vezes, é sim, é por conta desses passos que a gente acaba não conhecendo e acaba não fazendo, né? Natural. Então, eu vou falar aqui hoje esses 10 passos para vocês, e eu espero que possa ajudar de alguma forma aí, tá? Se a criança de vocês estiver recusando algum tipo de alimento. Muitos alimentos, na verdade, né? Porque um tipo ou outro não tem problema, tá? Então, assim, gente, o primeiro passo, inclusive, da alimentação saudável da criança de 0 a 2 anos, que está lá no, no Guia Alimentar para Criança Menor de 2 anos, né, do Ministério da Saúde, é a questão do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá? Então, assim, se essa sua criança conseguiu, né, vocês conseguiram fazer esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, sem água, sem chá, sem qualquer outro alimento, isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, mas muitas vezes a gente sabe que não depende só da nossa vontade, né? E acaba que às vezes não deu certo. Então, assim, se não deu certo, isso já pode ser um motivo, uma causa aí para o seu filho não começar a comer muito bem, tá? E assim, não tem culpado, tá? A ideia aqui não é ver a culpa ou de que está o erro. É identificar alguma causa e onde que a gente está pecando para a gente poder tentar corrigir se for possível. Então, bora lá. Então, o primeiro passo é esse, gente, é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Se tá tudo ok aí, então beleza, vamos pro próximo. O segundo passo para essa alimentação saudável aí, gente, seria a gente começar a apresentar os alimentos de forma lenta e gradual, mantendo o aleitamento materno até os 2 anos, tá? Então, gente, a gente está falando dos 10 passos da alimentação saudável, e até agora a gente falou de dois, e que os dois envolvem o aleitamento materno, tá? Então, o aleitamento é sim alimentação. Muita gente fala assim, ah, ele não está comendo nada, está só mamando. Então, ele está se alimentando,
tá? Talvez ele não esteja comendo aquela comida ali que está na mesa, mas ele está se alimentando. Não ignore isso, não ache que isso não é uma fonte de alimentação dele. Pelo contrário, até os 6 meses, em muitos casos, ele viveu só com aquilo, tá bom? E tem muito poder o leite materno, tá, gente? Então, a recomendação é que seja feito aí um aleitamento até pelo menos os 2 anos, tá? Podendo passar disso sim, se a mãe quiser, se a criança quiser. Enfim, então, se quiserem levar para mais para frente, também pode, tá? Tranquilo. Mas pelo menos até os 2 anos, né? Que é recomendado. Então, por quê? Porque deve ser muito bom mesmo isso, tá? Então, se vocês conseguirem, ótimo, ótimo, tá? Eu consegui até 2 anos e 6 meses, né? Com 2 anos, eu já estava bem exausta, assim, porque de fato é muito cansativo. E eu decidi começar o desmame, né? E aí eu fui fazendo um desmame parcial aí, gradual, bem lento, inclusive. E com 2 anos e 6 meses, o Benjamin desmamou 100%, né? Então foi um processo, enfim, complicado, mas foi uma coisa que eu escolhi fazer e que, enfim, deu tudo certo, tá? Então, assim, esse segundo passo seria isso, né? A gente oferecer os alimentos de uma forma lenta, lenta e gradual. Por quê? Porque a gente tem o aleitamento materno aí conjuntamente, tá? Tô falando para os casos que as crianças ainda estão mamando. Então, até 1 ano de idade, gente, o leite materno ele ainda é a principal fonte de alimentação das crianças. Lógico que a gente já vai trabalhando para a criança começar a aceitar os alimentos. A gente já vai apresentando, estimulando, fazendo com que ela conheça, com que ela goste, né, de comer aqueles alimentos ali da nossa rotina. Mas a gente tem sim que lembrar que até 1 ano de idade o leite materno ele pode tranquilamente ser a principal fonte de energia, tá? A introdução alimentar, ela também é chamada de alimentação complementar, tá? Por quê? Porque ela está complementando o leite materno, tá bom? Não é que o leite materno, depois de 6 meses, ele ficou fraco, como muita gente fala. Não é isso. É a criança que está demandando muito mais energia, tá bom? O leite materno continua ali do mesmo jeito, lógico que vai mudando um pouco a composição, né? Mas assim, ele tem os seus benefícios do mesmo jeito de quando a criança mamava lá, quando era bebezinha recém-nascida, tá bom? Então ele vai ter a sua importância da mesma forma. Beleza? Então bora lá. O passo 3, gente, seria. Essa lá tá na frente. Mexer aqui. Aqui achei. Se a criança ainda mama, né? Ao final dos 3 meses aí, o ideal seria que ela já estivesse fazendo 3 refeições, tá? Então, se o seu filho já está com 6 meses, começou a introdução alimentar agora, isso vai depender muito da conduta do profissional que está acompanhando, tá bom? Muitos profissionais começam com 1 refeição por dia, alguns já começam com 2, então vai depender muito da linha aí que esse profissional ele segue, tá? Então, o que eu normalmente recomendo? Começa com um alimento para a primeira semana, para a criança ir conhecendo, para a criança experimentando, se adaptando para aquela nova rotina de sentar na cadeirinha e tem um alimento ali na frente dela e tal. Então, tudo é muito novo, né? Se a gente for de uma forma lenta, com certeza vai ser mais fácil para a criança. Olá, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindas. Então, continuando. Até o final dos 6 meses, aí, por exemplo, a criança ela deve estar pelo menos fazendo 3 refeições, tá? Que seria um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, tá bom? E aí, no 7º mês, ela já entraria com o jantar, tá bom? Então, aí fica um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde e o jantar, ok? Essa é uma conduta que normalmente eu uso e também é uma das orientadas pelo Ministério da Saúde, tá? E se essa criança não ama, a gente pode aumentar a quantidade de refeições logo dela, tá bom? Sem problema nenhum. Ok, o passo 4. Oi, Lília. O passo 4, mexendo no celular aqui que tá na frente do é a gente tentar oferecer a alimentação da criança sem muita rigidez de horários, tá? Eu vejo muitas famílias, né? Tipo, a criança acorda ali, aí já bota a criança no cadeirão porque tem que tomar o café da manhã.
E aí depois 10 horas tem o lanchinho, aí 11h30 tem o almoço, e tudo muito cronometrado, porque tem que ser de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, sei lá como que vai ser o espaçamento aí da refeição, e tudo muito ali cronometrado. E, gente, isso não funciona muito bem, não, no começo, tá? Não é bem assim, não. A ideia é que não exista essa rigidez tão grande de horários. Não estou falando que não tem que ter rotina, tá? Rotina é diferente de horário, tá? Mas, assim, respeitem sempre a vontade da criança de querer comer, tá? Muitas crianças acordam com zero apetite, especialmente se ela passou a noite mamando ou se ela tomou fórmula à noite, tá? É muito comum a criança acordar sem nenhum apetite. E não é porque a gente naturalmente tem um café da manhã que a criança precisa ter aquele café da manhã na hora que ela acorda, tá? Então, tentem observar isso. Às vezes a criança está recusando, é porque ela não está com fome. Não é porque a gente come que ela vai querer comer também, tá? Lembra, introdução alimentar começou agora, ela tá vindo agora para esse mundo. Ela não sabe que no mundo todo mundo acorda morrendo de fome, tá? E ela não, ela tá de boa ali, tá bom? Então, nada de rigidez de horários. Então, se você tá tendo essa rigidez muito grande com horários, reveja isso, tá? Veja se isso não tá sendo o problema aí da sua criança, ok? Então, respeitem sempre a vontade da criança de comer. Ai, meu Deus. Minha gata passou bem aqui na frente. Essa gata é muito espivitada. Fica aí, Penny. Meu Deus do céu. Gente, perdão. Mas quem tem gato sabe como é, né? Eles se metem em todo lugar. Mas enfim, continuando aqui. Então, assim, não deve ter essa rigidez de horários, tá bom? Sempre respeitem a vontade da criança. Lá para o passo 5, a gente tem, sabe o que? A questão da consistência da alimentação da criança, né? Então, assim, muitas famílias começam aí com a alimentação amassadinha, né? Aquela comida, tipo papinha, né? Para as crianças, enfim, por segurança mesmo, por achar que é daquela forma que é a melhor para fazer, e aí vão fazendo, tá? E nada de errado com isso, tá tudo tranquilo, tá bom? Papinha, desde que não seja liquidificada. Mas o que a gente tem que analisar é que essa consistência ela deve ser é, mudada ao longo do tempo. Tá? Então a criança não pode viver eternamente numa papinha. E nem da noite para o dia ela está acostumada com a papinha, ela ir comer uma alimentação, por exemplo, na consistência que a família come. Tá? Então tem que ter aí a graduação dessa consistência. Não dá para a gente, de uma vez, querer que a criança aceite, né? Agora, se é uma criança que já começou, por exemplo, com BLW, né? Se ela já está acostumada com aquele formato da comida, com aquela consistência ali, né? Um pouco mais firme e tudo mais, ótimo também, tá, gente? Então, se vocês conseguiram fazer dessa forma, pelo menos em algum momento aí da refeição, dessa introdução alimentar, isso é muito bom, porque a criança já se adapta com aquele formato, com aquela consistência, tá? E assim, para as crianças que estão aí na papinha, na sopinha e tal, a ideia é que essa consistência evolua para quando a criança tiver 1 ano, ela já comer a comida da família, tá? Com algumas ressalvas aí de sal, enfim, de temperos industrializados, né? Que, enfim, eu não recomendo para ninguém, nem para os pais, nem para as crianças, mas é muito comum acontecer na alimentação da casa. Né? Então, com essas ressalvas aí. Mas, assim, a consistência deve ser a mesma. Deve ser o mesmo arroz, deve ser o mesmo feijão, deve ser a mesma carne, tá bom? Então, tentem avaliar isso aí, se não já passou da hora da sua criança estar comendo a mesma comida da família. Beleza? Ok, então vamos para o passo 6. O passo 6, gente, é com relação à variedade de comida, a variedade de alimentos ao longo do dia, né? Aquela história lá da alimentação colorida. Quando a gente fala da alimentação colorida, as pessoas acham que precisa comer sempre tudo muito colorido. E na verdade não, precisa ser colorido ali ao longo do dia. Vamos considerar pelo menos essa questão, né? Ao longo do dia, se a gente oferecer uma fruta vermelha de manhã, a gente pode oferecer uma outra fruta à tarde, uma fruta branca, né? Vamos colocar assim. Se a gente oferecer uma leguminosa,
uma leguminosa é feijão, né? Então, se a gente oferecer o feijão de uma cor, por exemplo, o feijão preto, o feijão verde, o feijão branco, num dia a gente pode oferecer o outro de outro tipo, de outra espécie, no outro dia, tá? Então, isso é variedade, é isso que a gente está falando de variedade, tá? Tentar sempre oferecer alimentos diferentes dentro aí desse período até os 2 anos, tá? Lógico que quando eu falo até os 2 anos, não é chegar nos 2 anos tem que parar de oferecer, não. Mas tentar fazer o máximo para que com 2 anos, para quando a criança tiver 2 anos, ela já tenha experimentado de tudo assim que for acessível para a família, né? Porque ela vai registrar isso, ela vai registrar esse aprendizado, essa memória de sabor, de textura, de tudo isso, tá bom, gente? Então é muito importante que ela conheça isso tudo aí nesse período. Então, oferecer variedade sempre ao longo do dia, aquela história lá da alimentação colorida. Com relação ao passo 7, é bem parecido, né? Que é estimular o consumo de frutas e verduras nas refeições, tá? Então, eu sei que às vezes não dá, tem um de outro que não dá, a gente acaba, enfim, não conseguindo ter essa oferta. Mas isso não pode ser a regra, né? Tem que ser a exceção. E a regra seria todo dia ter fruta e todo dia ter verdura nas refeições da criança, tá bom? Ao longo do dia aí. Então, se vocês conseguirem manter isso, provavelmente vai ajudar muito, tá? Com relação ao passo 8, toda hora eu tiro porque tá na frente. Com relação ao passo 8, seria evitar a questão aí de alguns alimentos nessa faixa aí, pelo menos até 1 ano, tá? Seria o açúcar, o café, enlatados, embutidos, frituras, refrigerantes, salgadinhos, enfim, todas essas coisinhas guloseimas que não são legais, a gente evitar aí no primeiro ano de vida. E sempre a questão do sal também, tá, gente? Pouco sal. Então, evitando isso, também as chances aí da sua criança comer melhor vão ser maiores, tá bom? Então, se estiver oferecendo isso, já tenta diminuir aí. O passo 9 seria a questão da higiene no preparo e no manuseio dos alimentos, tá? E a questão do armazenamento também, a conservação desses alimentos. Então, sempre ficar atento a isso, para a gente não ter nenhum tipo de infecção, de contaminação através dos alimentos, que também é muito comum. E o passo 10, por fim, seria a gente aí, sobre a questão da criança quando ela adoecer, a gente manter a alimentação habitual dessa criança, né? O que ela já come normalmente. Porque o que é que acontece muitas vezes? A criança adoece e aí os pais já vêm com uma alimentação diferenciada para a criança. Mesmo sem a criança pedir. Tipo, ai, não, hoje está doente, vou fazer uma sopinha aqui e tal, não sei o que, aquela coisa. E já muda totalmente a consistência da comida e a criança meio que vai se acostumando com aquilo. Então, assim, não mudem a consistência da comida porque a criança está doente. A não ser que ela recuse muito, tá? Ela recuse e aí você vai lá e adapta aquela comida habitual para a situação ali daquela criança. Mas não muda a comida. Tipo, tira isso e coloca aquilo, sabe? Não façam isso, porque isso, enfim, é muito comum a criança adoecer aí de 0 a 2 anos, adoecer várias vezes, ainda mais se tiver em creche, escolinha e tal. E aí a gente fazendo isso sempre, fazendo, pode aparecer aí quadros de recusa, tá bom? O que a gente pode fazer é colocar alguns alimentos preferidos junto, né? Fica bem legal colocar alimentos preferidos junto com a alimentação dessa criança, tá bom? E respeitar sempre a aceitação, tá? Então, se a criança de fato está doente, é muito comum a criança estar sem apetite, tá bom? Então, se está sem apetite, gente, lembra? Fome, premissa básica para comer, ela não vai querer comer, tá bom? Então, respeita. A gente também, quando está doente, não quer comer muito, né? Tá travando? Será que ainda tá travando, Lívia? E aí você pode me dizer assim, ah, Juliana, mas eu faço tudo isso aí que você falou, e ainda assim meu filho está recusando alimentos, ainda nessa fase de introdução alimentar. E é como eu falei lá no início, pode acontecer mesmo, tá? Não é só por conta dessas orientações aí que a criança pode acabar recusando.
Mas existem sim outros fatores que podem fazer com que a criança comece a recusar alimentos nessa fase aí de introdução alimentar, tá bom? Então, assim, eu sugiro que vocês revisem todos esses pontos. Às vezes a gente fala assim: ah, mas eu já faço tudo isso. Mas será se faz mesmo? Será se todo dia o lanche dessa criança é uma fruta diferente? Ou é a mesma que ela comeu ontem, e anteontem, e anteontem, e anteanteontem? Ah, então, assim, revisem esses passos. Vejam se vocês estão fazendo de fato essas recomendações aí na rotina da criança, no dia a dia mesmo, tá bom? Não é uma vez aqui, outra ali, não. É no dia a dia mesmo, tá? É outra coisa que é muito comum, gente, é a questão do ambiente que essa criança está inserida, tá? Ela está num ambiente favorável. As pessoas que moram com ela, no caso os pais, ou sei lá quem mais more junto com essa criança, ou que conviva diariamente com essa criança, eles comem no mesmo horário, ela está vendo alguém fazendo as refeições também, para ela poder se espelhar. É um momento de tranquilidade, de paz, ali o horário da refeição, tá todo mundo sentado na mesa ou tá todo mundo no sofá? Tá todo mundo assistindo TV ou tá todo mundo mexendo no celular? Tá? Então tem muita coisa que a criança vai aprendendo. Ela vai, é só um reflexo ali, ela vai reproduzir o que ela está aprendendo. Tá? Então, verifique se esse ambiente está de fato favorável para essa criança comer. Tá? É um ambiente calmo, é um ambiente tranquilo, é um ambiente seguro. Ela se sente segura com a pessoa que está oferecendo a comida para ela. Tá? Então, tem tudo isso, tá bom, gente? Tem que ser avaliado. E claro, a gente não poderia deixar de falar das questões médicas. Então, crianças com refluxo não comem muito bem, vão selecionar alguns poucos alimentos para comer, tá? E é muito comum criança com refluxo aí até os 2 anos de idade, né? Depois também acontece, mas antes também é muito comum, tá? E muitas vezes as mães nem sabem que a criança tem, não conseguem aí diagnosticar, né? Acabam que só vê mesmo aquela questão do comportamento da criança, que a criança está recusando, a gente vai adaptando, adaptando porque ela gosta, e quando vai ver já está uma bola de neve, né? E muitas vezes foi o início ali de um refluxo, né, que atrapalhou aquela aceitação da criança. Questões de alergias, de intolerâncias, também a criança acaba querendo comer muito menos, tá? Porque dói, porque a barriga incha, porque distende, porque dá gases. Então, assim, ela não vai saber falar nada disso, ela só sabe sentir. E aí, o reflexo automático é parar de comer. Tá? Então, tem muitas questões médicas que podem estar envolvidas com essas crianças aí de 0 a 2 anos e elas podem estar recusando alimentos por conta disso também, tá? Então, sugiro sempre, sempre procurar ajuda profissional, tá? Os pediatras estão aí, os nutricionistas infantis também, para poder auxiliar nessas questões, tá bom? E assim, gente, se você não está conseguindo reverter a situação, se você já tentou todas essas dicas, essas estratégias, né, que aparentemente são mais simples, mas que sim, tem muito resultado, e nada disso funcionou, não demorem para buscar ajuda. Não demorem, porque quanto mais demorar, pior vai ser, mais tempo vai ser para essa criança se adaptar a comer novamente, tá? Então, não está conseguindo, sério, busquem ajuda profissional, a profissional que eu estou falando, tá? Não é ajuda de enfim, de grupos de mães, grupos aleatórios aí, porque a gente sabe que tem muito isso, e isso, na verdade, serve como uma rede de apoio. Eu gosto muito, inclusive. Mas quando a gente está com o problema, a gente precisa procurar o apoio profissional mesmo, tá bom? E parar de ficar pedindo dicasinha porque a criança não está comendo, tá bom? Isso é um problema muito sério e que, enfim, pode traumatizar ela aí para o resto da vida. Tá? Então, busquem sempre ajuda. A Lilian disse, Ângela não tinha intolerância, mas adquiriu, não sei por quê. É muito comum também, Lilian, acontecer, a pessoa não ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de intolerância e do nada aparecer, tá? E assim como acontece de do nada aparecer, acontece também de do nada ela desaparecer, tá bom? Então, essa é a parte boa. Pode desaparecer logo, logo também, tá?
Então, se já sabe, se for intolerância ao leite, né, que eu acredito que seja, então já tira o leite aí da rotina dela, né, os leites e derivados, para ela já dar uma melhorada aí. Com certeza vai desaparecer de novo. Tá? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada pela presença de todos que